Meus queridos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que você está em pé, já pegue a sua Bíblia comigo, abra ela no livro de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46. Que bom poder voltar aqui, enquanto você está procurando. Eu quero dizer da minha alegria em poder estarmos reunidos aqui na presença do Senhor e voltar a Jacksonville. Marcos 10, 46. É uma alegria poder voltar aqui, rever o amigo querido pastor Jonathan. Deus abençoe a sua querida esposa, a pastora Débora. Deus abençoe o casal. Muito bom revê-los com este sentimento de gratidão, nesse culto de família, ceia do Senhor, em que nos prostramos à mesa dele para recebermos dele toda a bênção dos céus para nós. E fiquei muito feliz em poder chegar aqui. Eu olhei assim de relance e não relembrei, mas ela rapidamente se lembrou. Pastora Maria, que bom revê-la depois de longuíssimos anos. Eu preguei na igreja desta mulher, irmãos, lá em Franca, antes dela ir, mas foi antes. A senhora era de Franca, não era Franca primeiro? Antes de ir para Itapira? Foi Franca. A primeira igreja que eu preguei, depois ela foi para Itapira, mas antes foi em Franca. Eu saí lá de São Paulo e fui atender um trabalho com o querido pastor Onério, lá em Franca. Eu era solteiro ainda, tem mais de 20 e poucos anos, né? Mas eu ainda continuo jovem, viu, irmã Maria? Assim como a senhora está bonita, jovem aí, cheia da bênção de Deus. E que alegria, ela se lembrou de mim, está com a mente jovem mesmo. Eu já passei já dos 30, mas estou aqui, tentando ficar bonito que nem a senhora. Que Deus continue abençoando, e é uma alegria, né? Depois de longos anos, acho que tem uns 25 anos, desde que eles saíram de Franca e depois foram para Itapira, e aí eu estive com eles também lá em Itapira, né? E aí aprove o Senhor recolher o querido pastor Onério, que nos recebia com muita alegria, e revê-la aqui depois de longos anos se constitui para mim uma alegria. Que Deus continue te abençoando, te dando saúde, fazendo prosperar seu ministério. Deus abençoe. Queridos, antes que eu fale o texto de Marcos 10, versículo 46, eu tenho aqui um livro nas minhas mãos, é o mais novo exemplar aqui que eu tenho, e ele é muito sugestivo. O tema dele é Vai Nesta Tua Força. Tá? Eu falo como sair de uma vida estagnada para alcançar propósitos. Se você quiser levar para sua casa, eu entrego algumas chaves de Deus que serão para você aí providências para todas as áreas da sua vida, tá bom? Tanto espiritual, emocional, profissional. Se você quiser, você pode sair abençoado, e o tema é Vai Nesta Tua Força, tá bom? Como sair da estagnação para alcançar um nível de propósito maior. Faça isso, estará lá na porta, e você pode levar para sua casa e presentear também alguém, tá bom? Marcos 10, versículo 46, quem achou, diga amém. Amém. E eles chegaram a Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, um grande número de pessoas. Bartimeu, cego filho de Timeu, estava sentado ao lado da estrada, mendigando. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos mandaram que ele se calasse, mas eles clamavam ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, ordenou que fosse chamado, e eles chamaram o homem cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. E Jesus, respondendo, disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse: Senhor, que eu receba a minha visão. E Jesus lhe disse: vai no teu caminho, a tua fé te salvou. E ele imediatamente recebeu visão e seguiu a Jesus pelo caminho. E você diz amém? Amém. Coloque a Bíblia na cadeira aí, levante as duas mãos bem alto, bem alto, bem alto. Repita comigo, diga: Deus, eu estou à disposição
para ouvir tudo o que preciso e não o que quero. Fala com a minha alma, porque a tua palavra edifica, exorta e consola. Em nome de Jesus, amém. Antes de se assentar, diga para quem está do seu lado, diga: o cego que via. Diga de novo, parece um paradoxo, né? Diga: o cego que via. Tome assento. Tome assento. Olhe para cá. Marcos começa a nos contar uma história. Capítulo 10, verso 46. Ele vai nos falar de um cego que se chama Bartimeu. Bartimeu é um cego da cidade de Jericó, e o nome dele significa filho da honra. Na verdade, tudo que ele não tem é honra. Ele é filho de Timeu, uma autoridade na cidade, mas tudo que ele não tem é honra, pelo fato de ser um deficiente visual. Os judeus eram muito preconceituosos com pessoas que carregavam estigmas, principalmente pessoas que carregavam enfermidade no corpo e que impossibilitava de algumas atividades, como no caso dos cegos. Na verdade, ser cego ou ter uma outra deficiência, na concepção judaica, era alguém que vivia pagando pelo fruto de seu próprio pecado. Havia um preconceito na religião, então quem carregava consigo uma deficiência, aos olhos dos normais, ele era tido como pecador. Jesus se deparou com um homem que era deficiente, e os discípulos, por conta daquilo que a lei trazia sobre eles, perguntaram a Jesus: quem pecou, ele ou os pais? Jesus disse: nem ele, nem os pais. Isso se deu para que o nome de Deus fosse glorificado nele. E aqui a Bíblia vai falar, no livro de Marcos, de Bartimeu. Quando a gente lê Mateus, Mateus também fala que havia 2 cegos. Então Mateus fala que havia 2 cegos em Jericó, e Marcos fala que havia um cego em Jericó. Pastor, então quem está falando a verdade? Os 2. Mas Mateus está falando de um prisma a partir do que era a cidade antiga e a cidade nova. A cidade de Jericó, ela foi dividida em 2 épocas. A cidade de Jericó, ela foi dividida na época de Josué, depois que Josué cerca a cidade com o povo, havia recebido uma ordenança de Deus, eles por 7 dias rodearam os muros da cidade, e a Bíblia diz que por 7 vezes, até o toque da trombeta, e quando a trombeta tocou, as buzinas tocaram, eles gritaram e as muralhas veio ao chão. Então esta cidade, que estava no 1º século, esta cidade só ficou às suas ruínas. Nos dias de Jesus, Herodes, que era o grande rei, o grande tetrarca, ele construiu uma outra parte da cidade. Então ficou a cidade velha e a cidade nova. A cidade nova era a cidade das rotas comerciais. Então a Jericó nova ficou conhecida pela comercialização de tudo que era matéria-prima. A cidade de Jericó, geograficamente, ela ficava perto de Jerusalém, ela também ficava muito próximo do Jordão, e ela ficava abaixo de Jerusalém. Jerusalém era uma cidade alta, ainda é uma cidade alta, Jericó uma cidade mais baixa. Jesus contou uma parábola, que Jesus fala na parábola de um moço que vai para um culto no templo, e quando ele sai de Jerusalém e ele desce, era uma ladeira, e ele no meio do caminho foi assaltado por ladrões, por salteadores, que aproveitou a descida daquele rapaz
e o saqueou. Jesus conta essa parábola. Muitas coisas aconteceram em Jericó. Em Jericó aconteceu um encontro glorioso de Jesus com um cobrador de impostos. O nome dele é Zaqueu. Ele avistava Jesus de cima de uma figueira, porque ele queria conhecer quem era Jesus. Ele vivia numa vida frenética de cobrança, uma vida pecaminosa, uma vida dada à luxúria. E um dia ele, ouvindo falar quem era Jesus, quis conhecer, e a Bíblia diz que quando Jesus está passando, o avistou, porque sempre é Jesus, é sempre a graça que nos enxerga primeiro. Jesus olhou e disse: Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar em sua casa. Então, a Bíblia vai falar deste cego que está na Cidade Nova. Mateus já fala de 2 cegos. Por que Mateus fala de 2 cegos? Porque como a cidade ela havia sido dividida, a parte antiga e a parte mais nova, a parte mais nova dizia a respeito dos dias de Jesus, onde Jesus passava naquela região comercial, onde Herodes havia construído o seu jardim, o seu palácio de verão, e se tornou uma das grandes maravilhas do mundo antigo, e as pessoas passavam por ali para ver a beleza e também comprar, negociar. Este Bartimeu, ele escolhe ficar do lado da Cidade Nova. E aonde é que os cegos mendigavam? Eles mendigavam à porta da cidade, porque a porta da cidade era o local de comércio, onde se entrava, saía, se vendia, se comprava. As coisas mais importantes da cidade se concentravam na porta. Por exemplo, os tribunais ficavam à porta da cidade, as cabeças pensantes, filósofos, sociólogos, os grandes rabinos, eles ficavam na porta da cidade. Tudo o que acontecia que envolvia a cidade ficava na porta. E o turismo também se dava na porta da cidade. Então, o cego escolhe ficar por ali, porque ali é um local de passagem. Bartimeu fica na Cidade Nova, e o outro cego que Mateus fala, fica a Cidade Velha, porque era caminho para o turismo, onde as pessoas passavam. Mas eu preferi o capítulo de número 10 e o versículo de número 46, porque Marcos relata mais detalhes a respeito de Bartimeu do que Mateus. E ele aqui, Bartimeu, tem algumas lições para nos ensinar. Eu fiquei pensando nesse texto, já estou estudando esse texto há um tempo, e o Espírito Santo a cada dia vem nos revelando algumas coisas, e eu penso que podemos compartilhar nesta oportunidade as verdades de Deus a respeito de Bartimeu. Então hoje aqui nós vamos aprender com um cego, e este cego, ele que está numa cidade onde o comércio é frenético, onde havia um preconceito social, ele, por ser um judeu, ele carregava consigo algumas responsabilidades, mesmo tendo uma deficiência. O judeu, ele aprende a lei de Deus desde muito cedo, ele ouve a lei de Deus desde muito cedo. Os ensinamentos judaicos são dados desde muito cedo. A criança, na sua tenra idade, ela já começa a ouvir tudo sobre a palavra, a Torá, o Pentateuco. É comum se assentar à mesa para desfrutar e também compartilhar. E este cego aqui, ele tem uma família, provavelmente ele tenha frequentado a sinagoga, a gente não sabe quantas vezes, mas ele frequenta a sinagoga. Então ele ouve rabinos, ele ouve a promessa que todo o judeu aguardava. Qual era a promessa que todo judeu aguardava? Todo judeu naqueles dias aguardava a chegada do Messias.
eles esperavam, até hoje esperam, a chegada do Messias para a restauração de Israel. Eles esperavam uma figura. E qual era a figura que eles esperavam para restaurar Israel? Como o poder naqueles dias, poder público, havia manifestado a sua grandeza, havia assolado aqueles que eram judeus e se fazia com que as pessoas pagassem altos impostos, eles esperavam alguém que viesse resgatar Israel da mão daquela tirania. Por exemplo, o povo detestava Zaqueu, por quê? Porque Zaqueu fazia parte de uma cobrança exorbitante de valores tributários, das quais nem os próprios judeus conseguiam arcar. Eles pagavam um imposto altíssimo, além de suas possibilidades. Eles metiam a mão nos cofres e arrancavam tudo, e também do bolso de um judeu. E o que um judeu queria? Um judeu queria um restaurador para Israel, que fosse frente a frente, bater de peito a peito com César, resolver esse problema diante de Pilatos, resolver esse problema diante das grandes autoridades. E quem é que eles esperavam? Eles esperavam um Messias, e este Messias que no mínimo viesse de um berço de ouro, um Messias poderoso, um Messias que falasse a mesma altura de um governo inescrupuloso, de um governo hipócrita, de um governo que roubava, assaltava e estava comunado com Roma, que saqueava tudo de Israel. E eles esperavam um Messias deste porte. Agora, quando eles ouvem falar que vem aí um homem que era o restaurador de Israel, um homem que era poderoso em obras, que curava cego, que na verdade isto era um escândalo para os judeus, porque nenhum profeta antes de Jesus fez milagre como Jesus fez. Que tipo de milagre? Todos os outros profetas, Elias, Jeremias, Zacarias, dos maiores aos menores, se nós lermos tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, todos eles operaram prodígios, mas a cura de cego ficou apenas para o ministério de Jesus. Curar cego era uma indicação, era um indício de que Jesus era o Messias. E esta cura de cegos, ela estava ligada a dois tipos de cegueira. Primeira cegueira espiritual. Segundo, cegueira física. O único profeta no Velho Testamento, que tem os milagres mais parecido com o ministério de Jesus, é o profeta Eliseu. Nem Elias, nem Zacarias, nem Jeremias, nem Obadias, nem Malaquias, ninguém tem um ministério parecido com o ministério de Jesus no Velho Testamento como Eliseu. E você vai olhar a lista de milagres do profeta Eliseu, você vai ver que Eliseu não curou nenhum cego Eliseu curou. Por quê? Porque esta identidade fora dada apenas para Jesus. E quem foi o profeta que profetizou a identidade do Messias? Isaías disse: esse que vem, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, e ele dará vista aos cegos. Olha o que Isaías está falando. Isaías está falando, ele vai dar vista aos cegos, ele vai tirar os homens da escuridão, ele vai trazer a claridade
aquilo que está em trevas. Ou seja, aquilo que o profeta Isaías está profetizando sobre o ministério de Jesus, era dizendo: ele vai trazer luz aonde tem sombras, aonde tem escuridão. Esta é a identidade do profeta. E aqui a gente vai aprender com um cego. Com um cego nós vamos aprender. Por quê? Porque este profeta aqui, que é chamado Jesus o Nazareno, que não é apenas um profeta, mas é o Messias, na cabeça de rabino, na cabeça de escriba, na cabeça de sacerdote, Jesus era apenas mais um. Eles não aceitavam Jesus como Deus, eles aceitavam Jesus como um profeta. Eles aceitavam Jesus na qualidade de mais um homem que fazia milagres, enviado de Deus, mas que não jamais seria o Cristo. Por quê? Porque era impossível, ouça isso, era impossível na cabeça dos judeus o Messias vir da onde? De Nazaré. Porque como é que ele é Messias e ele é pobre? Como é que ele é Messias e ele vem de uma cidade de ladrão? Como é que ele é Messias e ele vem de uma cidade de origem humilde e ele nasceu numa manjedoura? Como é que ele é Messias e ele não vem de uma família real, ele não vem de uma linhagem assim que nós possamos respeitar? Ninguém viu. Tinha gente andando com Jesus e não tinha visto. Só Pedro, uma vez pelo Espírito Santo, sabia quem era Jesus. Jesus um dia ousou fazer uma pergunta: quem dentre vós, aos homens, dizeis que eu sou? Aí eles disseram: quem dizem o povo que tu és? Uns dizem: tu és Elias, tu és João Batista, tu és... E foi falando. E aí Pedro, tomando a palavra, disse: não, tu és o Cristo de Deus. E aí Jesus disse: não foi a carne e nem o sangue quem tu revelastes, mas sim o meu Pai que está no céu. O Espírito Santo revelou para Pedro. Diante de tudo isso, olhe para cá. Diante de tudo isso, a gente vai perceber que Jesus era carregado de multidão. Jesus, aonde chegava gente. Mas era um povo que só via. Ouça, era um povo que só via. Tem um monte de gente que segue a Jesus, mas segue a Jesus só para ver no que vai dar. Lá tinha os murmuradores, os espectadores, os rabinos, os sacerdotes, os escribas, aqueles que queriam colocar Jesus à prova. Tinha aqueles que iam acompanhar Jesus nos cultos só para comer depois do culto, porque sabia que Jesus fazia milagre. Eles iam de barriga vazia só para comer, mas nenhum deles sabiam quem era Jesus. Eles iam só para ver. Aí tem um cego que nunca viu, mas ele ouviu, porque fé não vem por ver, fé vem pelo ouvir. É por isso que tem gente na igreja que vem e vê tudo, mas nunca muda de vida, porque ele vem e só vê. Ele vê o coral cantar, ele vê o grupo de louvor cantar, ele vê o pregador pregar, ele vê tanta gente chegar, ele vê mudar a liderança, mas ele não gera fé. Congrega 20, congrega 30, congrega 50 anos, viu tudo, mas não mudou de vida. Está que nem Tomé. Jesus entrou dentro da casa, a Bíblia diz que mostrou os cravos na mão, saudou o povo e Tomé disse: não é ele. Aí Jesus disse: mete o dedo aqui, Tomé, olha aqui, ó, as minhas mãos. E aí ele disse: agora eu creio. Jesus disse: bem-aventurado é quem não viu nada, mas creu. Aleluia. Oh glória. Diga para quem está do outro lado, diga: não basta ser apenas
frequentador de culto precisa ser ouvinte atento da palavra. Diga, porque ver não gera fé, mas ouvir e guardar gera fé. A fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir. Eu estou pregando para gente aqui, ó, que não está vendo nada, mas ele ouviu a promessa e está crendo. Será que tem alguém aqui que está crendo na promessa? Diga para quem está do teu lado aí, diga, a fé foi gerada pela audição. Diga aí, diga, eu estou firme naquilo que ouvi. Eu estou, diga para quem está do teu lado, diga, eu não vi nada, mas eu ouvi. Diga, aliás, eu nem preciso ver, eu só ouvi. Eu só ouvi. Abraão não viu nada, mas a Bíblia diz, ouviu Abraão a Deus. E qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Sai da tua terra. Ei, mas eu não estou vendo nada, mas sai, que eu vou te mostrar. Abraão creu, por isso foi chamado pai da fé. Eu estou pregando para gente aqui que está dizendo, pastor, a doença é grande, a guerra é grande, o problema é grande, eu não vi nada, mas por causa da palavra eu estou crendo. Eu ouvi. E o fato desse cego ter ouvido o fez se comportar como alguém que via. Ele não vê, mas o fato dele ouvir fez ele se comportar como alguém que via. O que é que ele fez? Ele não saiu de Jericó. Aleluia. Porque se Jesus passou na Galileia, se Jesus passou pela Judeia, se Jesus passou até em cidades que não eram judias, ele disse, aqui também ele vai passar. Ele, por ouvir, ouça isso, por ouvir, atento sobre o Messias, ele creu tanto na palavra, ele creu tanto na promessa. E você sabe muito bem que um cego na condição de pedinte, porque era o que ele era, que esmolava, que precisava de ajuda, não é todo dia bem aceito, não é toda hora que recebe esmola. Um dia é abraçado, outro dia é xingado, um dia é tratado bem, outro dia é deixado de escanteio. Mas ele não olhou as circunstâncias que o reprimia e contribuía para ele sair do lugar. Porque quando eu creio, ei, onde é que ele cresceu? Jericó. Onde é que ele ouviu tudo sobre Jesus? Jericó. Onde é que ele ficou esperando a promessa? Jericó. Onde é que ele foi humilhado? Jericó. Aonde ele fica em lugar de espera? Jericó. Mas por conta de todo um contexto que ele já tinha vivido e agora estava aguardando, não compensava, depois de anos que ele tinha ouvido o que tinha ouvido, sair de Jericó. Mas não era favorável, mas eu vou ficar por causa daquilo que eu ouvi. Mas ninguém gosta de mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse rapaz aqui, provavelmente, tem anos que ele não vai para casa. Vou dizer para você por que tem anos que ele não vai para casa. Porque para as famílias tradicionais, naqueles dias, ter uma pessoa dessa natureza dentro de casa era como se trazer maldição para dentro de casa, porque eles eram preconceituosos com pessoas que carregavam essas deficiências. Foi por isso que um rapaz ficou na beira de um tanque, quantos anos? 38. Por quê? Porque em casa ele não era muito bem aceito, e a expectativa dele receber uma vitória para voltar para a casação era ficar num tanque, num lugar onde ninguém o ajudava. E é por isso que ele está lá. Os parentes dele nem lá estavam. Você vê que se Jesus não chegasse, provavelmente ele morreria lá. Por quê? Porque ninguém o ajudava, ele não tinha nada o que oferecer. Mas
o fato de alguém estar no lugar, mesmo sem atenção, mesmo sem o cuidado familiar, mas crendo numa promessa. Aleluia, aleluia. Diga para quem está do seu lado, se você puder, diga: quando você ouve uma promessa, diga aí, diga: ainda que a geografia seja desfavorável, diga: ainda que o lugar não seja aconchegante, você não sai até ter uma resposta positiva. Diga para quem está do teu lado, diga: eu não saí do meu lugar ainda, porque eu estou esperando cumprir o que eu ouvi. Ah não, ah não, ah não. Se eu fosse você, eu já abria a boca para glorificar. Ei, eu estou pregando para a gente aqui, que você passar pelo que passou, enfrentar o que já enfrentou, qualquer um outro mais frouxo já tinha pegado a sacolinha, como diz o ditado, pegado o seu banquinho e fugido de fininho. Mas porque você acreditou em algo maior do que a fase que você está vivendo, ele pensou: cego eu já sou, desprezado eu já sou, para casa eu não volto. Mas se ele é o Messias, ele já passou em tudo quanto é lugar, só falta passar aqui. Por que não esperar até agora, já que eu fiquei até agora? Oh glória, oh glória, oh glória. Olha para quem está do teu lado, diga: você já esperou tanto, por que vai embora agora? Diga: ele vai passar. Diga aí: ele vai passar. Eu tenho uma notícia para te dar: tudo contribui para você sair, mas por causa do que você ouviu, fica em Jericó, porque ele vai passar aí nessa calçada. Sair agora? Agora não. Sair agora não. A Bíblia diz que ele ficou, ele está lá, aguardando. E Jesus não tinha mandado avisar para ele. Jesus não tinha mandado avisar, porque se tivesse mandado avisar, ficaria mais fácil, né? Era só Jesus mandar um recado, porque ele conhecia todas as coisas. Era ele mandar um recado e dizer: avisa para Bartimeu que eu vou passar. Mas não foi isso. Mas o fato dele saber que Jesus era Deus e que atendia os necessitados, ele pensou consigo: e se eu sair, ele passar? Deixa eu te dar uma notícia: sai do teu lugar não. Vai que tu sai e Jesus passa. Vai que você sai e a bênção passa. Ei, fica no teu lugar. Mas pastor, eu vou embora. Vai não. Pastor, eu vou mudar. Muda não. Pastor, eu tô agoniado, porque já faz tempo a minha fase de espera é muito comprida. Mas eu tenho uma notícia para te dizer: Jesus vai passar aí e vai fazer um movimento que Jericó inteira vai saber que ele passou. Será que tem alguém para vir no glória comigo aqui? Será que tem alguém aqui para vir no glória comigo? Será que tem alguém aqui? Ei, eu tenho uma notícia para te dar: não desanima, fica neste lugar. Eu estou pregando para alguém que está sendo humilhado. Eu estou pregando para alguém que está em guerra. Eu estou pregando para alguém que está diante de um diagnóstico. Eu estou pregando para alguém que está diante de uma peleja. Eu estou pregando para alguém que está diante de uma crise, e tudo contribui para você fugir, para você sair, para você abandonar. Mas eu tenho uma notícia para te dar: fica aí, porque se Jesus visitou o vizinho do lado, se Jesus visitou a
casa do outro lado, se Jesus passou na casa de trás, passou na casa da frente, tu acha que ele não vai passar na tua? Ô glória, você já viu tanta gente contar milagre, você acha que é só você que vai ficar chupando o dedo? Eu tenho uma notícia para te dar. Você tem promessa? Você acreditou no que você ouviu? Eu tenho uma notícia para te dar. Quem te prometeu não foi Herodes, quem te prometeu não foi Pilatos, quem te prometeu não foi pregador, quem te prometeu foi a palavra. E eu quero profetizar: se a palavra falou, passa céus e terra, mas ela vai cumprir. Aleluia, aleluia. A promessa dele estava tão forte no coração deste cego, que ele está em expectativa. Ele não tinha notícia certa da boca de Jesus que ele passaria, mas quem ouve muito sobre Jesus acaba conhecendo ele, e quem conhece ele logo percebe quando ele vai chegar. Deixa eu dizer uma coisa para você: não é todo culto que Jesus vai não, tá? Não é toda igreja que Jesus vai não, não é toda reunião que ele vai não, mas quando ele está chegando, quem conhece ele já percebe que o ambiente vai ficando diferente. E eu estou sentindo que tem algo mudando aqui. Você consegue dizer para quem está do teu lado aí? Diga: você não está percebendo não que Jesus vai passar? Diga aí. Você não está conseguindo perceber não que ele vai passar? Ei, ele vai passar na tua casa, vai passar no teu emprego, vai passar na tua saúde. Recebe essa palavra aí. Vai passar nas tuas emoções, vai passar na tua empresa, vai passar no teu business, vai passar na tua história. Até hoje passou tanta coisa lá e só te trouxe problema, mas Jesus vai passar e vai deixar um sinal que ele passou. Certo dia, depois de tanto tempo, ele está lá no mesmo lugar, na mesma geografia, mas um dia vem Jesus. E ele não vê com os olhos físicos, mas ele vê com os olhos espirituais. Ele vê pela fé. A audição dele, escute isso, a audição dele espiritual era tão aberta que ele gerou olhos da fé. Ele consegue ver. E tem uma coisa: quem está andando com Jesus, na maioria, não viu o que ele vê. Que não basta vir só para a igreja. Tu acha que é só ter uma carteirinha de Madureira, da Missão, da Quadrangular, da Batista, da Deus e Amor, ou de qualquer uma outra denominação, que te faz ver? É ruim, hein? Não te condiciona a ver, porque o que me condiciona a ver é o fato daquilo que eu ouvi. A pergunta que não quer calar é: o que é que você tem ouvido? Porque o que te faz ver é o que você ouviu. Um projeto só pode ser gerado mediante o que você ouviu. Uma estrutura só pode ser desenvolvida mediante o que você ouviu. E a Bíblia diz que esse moço ouviu muito. E o que é que ele ouviu? Nós vamos provar aqui. O que é que ele ouviu? A forma em que ele se portou quando ele ficou sabendo que Jesus ia passar, que estava passando. A Bíblia diz que ele ouviu um grande barulho, uma multidão, e aí ele perguntou: o que é que está acontecendo? Quem é que está vindo aí? E aí disseram para ele: quem vem aí é Jesus de Nazaré. Se ele fosse apenas um reprodutor de fala e não tivesse
gerado fé no que tinha ouvido, ele repetiria as palavras de quem reproduziu. Ele deveria clamar por Jesus da seguinte forma: Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Mas quando ele perguntou: quem vem aí? Disseram para ele: Jesus o Nazareno. A Bíblia diz que ele abriu a boca e disse: não posso clamar Jesus de Nazaré não. Eu vou chamar por aquilo que eu sei que ele é. Ele não é apenas o Nazareno, ele é o filho de Davi. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga para quem está do teu lado, diga: porque quando eu começo a ouvir promessa e crer nas promessas, até meu jeito de adorar muda. Ah não, ah não, ah não, ah não. Ei, até meu jeito de adorar muda. Jesus de Nazaré era um termo que se usava da sua origem, mas na maioria das vezes, quem chamava Jesus oriundo de Nazaré, não o chamava de forma carinhosa, como o Nazareno, o chamava como forma pejorativa, porque Nazaré não era uma cidade de gente boa. Nazaré era uma cidade de ladrão. Qual não foi o encontro de Jesus com Natanael? E quando o abordaram, perguntaram: de onde ele vem? De Nazaré. E aí qual foi a pergunta? Pode de lá vir alguma coisa boa? Ele disse: vem e vê. Aleluia, aleluia. Ele pensou: se eu chamá-lo de Nazareno, eu posso estar diminuindo quem ele é, na grandeza daquilo que já foi profetizado. Já que eu preciso de um milagre para mudar a minha vida, eu não vou chamá-lo de Nazareno, eu vou chamá-lo pela sua identidade: filho de Davi. Oh glória, oh glória, oh glória. Será que tem alguém aqui para me ajudar? Diga para quem está do teu lado aí, se você puder, pega na mão de quem está do teu lado e fala: quando você começa a crer em promessas ouvidas, diga aí, gera fé em você, e você se comporta diferente da tradição. Já viu gente assim? A casa está caindo na cabeça dele e ele está pulando, marchando, correndo, dando cambalhota, indo para o culto, indo para a vigília, para o matutino. Aí você diz: meu Deus, parece que é doido. Não é que parece, ele realmente é. Na verdade, ele decidiu crer naquilo que ele não vê, mas naquilo que por fé ele já ouviu e recebeu. É por isso que chama a gente de doido, e eu concordo, porque o médico disse: é câncer e vai morrer. O crente ouve e diz: é nada, é vitória e vai viver. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Olha para quem está do teu lado aí, pergunta para ele, diga: e você? Você é da turma que anda com Jesus só para ver? Ou da turma de Bartimeu, que ouve e crê? Ouve e crê, ouve e crê. Eu não vim pregar para incrédulo aqui essa noite. Eu tenho uma notícia para dar: o ambiente vai ficar estreito para incrédulo. Aqui essa noite é só para quem crê. Aleluia. Disse: não, eu preciso chamá-lo como ele é, porque só assim, identificando a sua originalidade, chamando pela sua identidade. Porque o que ele ouviu? Ele ouviu que a história conta que Natan, quando profetizou para Davi, disse para Davi assim: Natan era profeta,
E Natan disse para Davi: Davi, teu reino jamais terá fim, e da tua descendência vai vir o rebento de Jessé. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Ele disse: então eu não posso chamá-lo de Nazareno. Chamá-lo de Nazareno é uma ofensa. Eu vou chamar de filho de Davi. Eu vou quebrar todo o protocolo, eu vou dar a identidade dele aqui. E quando você começa a revelar os segredos que Deus contou a você, porque isso não é a carne nem o sangue, mas são as coisas espirituais. Quando você começa a entrar na dimensão do Espírito para manifestar, escute, o que é que esse cego fez? Esse cego simplesmente, ele não apenas clamou, ele só revelou o que lhe foi manifestado por palavra através do Espírito Santo. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Ele mostrou de fato, escute, não é só vir para a igreja, filho, olha para cá, não é só vir para cá levando em glória, aleluia, não, não, é manifestar com a alma, com regozijo. É por isso que entra culto e sai culto e tu fica aí que nem uma marionete, porque tu não manifestou o que lhe foi revelado. E quando eu manifesto o que me foi revelado, quem nunca teve revelação fica assim: mas para que glorificar desse jeito? Para que correr desse jeito? Para que cantar desse jeito? Se não foi revelado a você, deixa quem recebeu se manifestar. Oh glória, oh glória, oh glória. Quem recebeu vai se manifestar. Ele disse: eu não posso me calar, eu preciso dizer aqui para todo mundo quem ele é. Eu não estou na vibe da galera aí para chamá-lo de Nazareno. Eu não sou papagaio espiritual para reproduzir o que eu apenas estou vendo. Eu vou dizer aquilo que eu ouvi que foi revelado: Filho de Davi. E quem vinha só chamando de Nazareno, fez o que para ele? Cala a boca. Porque quando você revela o que o Espírito te contou, você incomoda quem está apenas na fase superficial. Oremaste como nasce a sé. Olha para cá, eu sou nascido e criado no Evangelho, eu preciso dizer isso. Sabia que tem gente hoje que não acredita mais nos mistérios de Deus? Ele apenas formalmente cumpre uma liturgia, bate uma tabela e vem apenas por vir. Sabe quando é que essas águas vai me mover? Nunca. Mas quando tu sai da esfera da superficialidade e entra para o campo da revelação, Alasheb naste, de como nasce a sé. Oh glória, diga para quem está do teu lado, diga: a hora que você entrar no campo da revelação, diga aí, diga para ele, diga para ela, diga: a hora que você entrar no campo da revelação, daquilo que Deus te mostrou, um monte de gente vai querer te calar. Oh glória, oh glória. Enquanto ele estava quietinho, só pedindo esmola, ninguém mandou ele calar a boca. Se ele tivesse gritado Jesus de Nazaré, ninguém tinha mandado ele calar a boca. Mas como ele revelou quem era Jesus, ai, oh glória, a hora que você começar a orar de verdade, alguém vai querer calar tua boca. A hora que você botar essa cara
cara no chão e esse joelho gordo no chão, alguém vai querer calar tua boca. A hora que você entrar na batalha contra o mal e declarar quem é Jesus na tua vida, alguém vai querer calar tua boca. Mas eu tenho um negócio para te dizer: quanto mais eles querem te calar, mais alto você fala: Filho de Davi. Oremente covaça, eremarra súbria. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Olha para quem está do teu lado aí, pega na mão dele, na mão dela, me ajuda a pregar que eu já vou terminar. Diga para ele, diga: porque a fé não segue liturgia. Não. Pega na mão dele aí, pega na mão dela, fala: a fé não respeita a razão humana. Oh glória, a liturgia tem que ser dita, tem que ser respeitada, mas tem hora que o sobrenatural chega assim, e engole tudo que é liturgia. A liturgia é assim, ó: senta aqui, levanta a mão assim, fala comedido, bonitinho, parecendo bonequinho de maracatu, todo engamadinho. Era a liturgia. A liturgia dos judeus era assim: só ora no templo. A liturgia dos samaritanos é só ora no monte. E aí ficava um no monte e outro no templo. É a mesma coisa nos dias de hoje. A gente fica: eu sou de Armínio, o outro fica: eu sou de Calvino, eu sou reformado, eu sou pentecostal. Quando a revelação chega, cai por terra quem é de Calvino, cai por terra quem é, porque só a palavra entra, a palavra quebra protocolo, a palavra revela o que está oculto. Oremente comanácia. Oh glória. Eu dou um minuto para você adorar aí. Eu dou um minuto para você adorar aí. Se você pode, levanta a mão por um minuto, abre a tua boca e solta um glória a Deus aí. Anahamácia. Oremarra súbria. Oh glória, oh glória, oh glória. Se não for muito incômodo, vira para quem está do teu lado aí e diga: aprende com esse cego. Diga aí: aprende com esse cego. Não, tá fraco. Diga: aprende com esse cego. Diga para ele, diga: sabe o que é que está te estragando? É o teu protocolo. Vem para a igreja para ficar sentadinho que nem bonequinho de maracatu. E aí eu fico dependendo: se ele der glória eu dou, se ele levantar a mão eu levanto, se ele pular eu pulo. Eu lá quero saber se ele vai pular, se ele vai dar glória. Eu quero saber o que eu ouvi, eu quero saber no que eu criei, eu quero saber quem eu estou seguindo, eu quero saber quem me fez a promessa. Eu não dependo de pregador, eu não dependo de cantor, eu não dependo de pastor, eu dependo da palavra. Ele quebrou o protocolo. E a Bíblia diz que quando ele disse: filho de Davi, disseram para ele: cala a boca. Em outras palavras, dizendo: você é um blasfemo. Aliás, você direito, nem direito de falar você tem, você é cego. Nem direito de manifestar sua vontade aqui você tem, você é pecador, cego. A Bíblia diz: mas quanto mais mandava ele calar. Posso usar uma expressão aqui meia chula? Mais doido ele ficava. Filho de Davi. Irmão, não mexe com quem está convicto de uma promessa. Oh glória, oh glória.
Se acharam que você ia parar, é agora que você vai para a guerra. Filho de Davi. Quando ele mais alto gritou, Jesus perguntou: quem me chamou? Mostraram o cego, e a Bíblia diz que os que falavam contra ele agora estão dizendo: ânimo, ele te chama, vai, te anima. O Senhor está dizendo: falaram tanto de você, criticaram tanto você, porque você ora, porque você canta, porque você jejua, porque você vai para oração, porque você vai para matutino, porque você tem que ir para vigília, porque você tem que fazer não sei o quê. Mas eles vão ter que reconhecer que no final das contas você estava certo. Aleluia! Vão ter que dar a mão à palmatória e vão ter que dizer: ei, você estava certo. Criticaram tentando calar o cego, mas quando Jesus o chamou, a Bíblia diz que ele, sem pestanejar, sem tosquenejar, ele carregava consigo o alvará da sua petição, que era a capa que lhe conferia a autoridade para ser um pedinte. Mas agora quem chamou não foi o poder público. Quem chamou era quem estava tirando os pés de cima do ombro dele, libertando ele de um sistema que jamais ele seria livre. Ele disse: esta capa aqui me serviu até agora, mas quem me chamou, quem quiser crer, quem não quiser fica me olhando. Recebe essa palavra. O Senhor está dizendo: ainda esse ano eu te solto de uma prisão. Anderrecia, alaste, decomunacia. O Senhor está dizendo na minha boca: ei, olhe para cá. O céu manda pregar 21 e 22. Já está perto desse encerramento da palavra, mas o céu manda eu pregar para quem está crendo. Prenderam você, aprisionaram você, mas o céu está dando uma ordem. A ordem que eu estou dando não vai te deixar sequela e nem vai te deixar preso na mão de ninguém. A palavra te solta agora. Deremaste como na ralamácia. Será que tem vaso aqui comigo? Será que tem vaso aqui comigo? Será que tem alguém aqui que crê comigo? Oh glória! Ei, você não vai ficar preso na mão de médico, você não vai ficar preso na mão de demônio nenhum, você não vai ficar preso na mão de financiador, você não vai ficar preso na mão de patrão, você não vai ficar preso na terra, você não vai ficar preso na mão de tribunal. O Senhor está dizendo: só larga a capa e vem. Larga a capa e vem. Deus está dizendo: larga o que te segurou até agora. Te segurou só para te estragar, mas a ordem é essa: larga e vem. Oreste, Calácia, Manacalassúbria, Manacalamantio que menerece ande como návia. A Bíblia diz que ele soltou a capa, ele creu tanto, ele sabia tanto quem era Jesus, ele viu tanto pela fé quem era Jesus, porque se fosse outro que estava ligado ao sistema, ia com Jesus até a capa, até esperar Jesus dar uma ordem e dizer: larga a capa. Mas ele sabia tanto quem era Jesus, que ele disse: para que eu vou levar esse trem? Oh glória, oh glória. O Senhor não está dizendo para você aqui hoje: você não está percebendo que eu te chamei? Por que você quer levar? Alerrecia. Estou sentindo Deus aqui.
O Senhor está dizendo: ei, eu estou chamando só você, não precisa você trazer nada, eu não preciso de nada o que é seu, só vem. Só vem. Olha para quem está do teu lado aí, diga: solta e vai. Diga aí: solta, solta e vai. A Bíblia diz assim, ó, e soltando a capa. Olhe para cá. Se essa capa não fosse qualquer coisa, mas era. Olha para cá. Essa capa aqui, ó, era o alvará dele. Era o alvará. Era o permit dele. Aqui nos Estados Unidos tem um permit, né? Que você tira a driving license e tantas outras coisas. É com permit. É o mesmo que você pegar o permit e jogar. É mais ou menos isso. Era o permit desse cara, que no mínimo dava a ele direito de esmolar. Se ele não tinha travesseiro porque dormia na rua, era a capa que ele dobrava para fazer de travesseiro. E no frio era a capa que ele usava para dormir. No mínimo 3 coisas ela funcionava. Mas como Jesus chamou, ele disse: se ele me chamou, ele vai prover lugar para eu dormir, vai prover lugar. Aletre. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Diga para quem está do teu lado aí, diga: para de confiar nessa capa. Diga aí, diga: essa capa é limitada. Não, me ajuda a pregar, pelo amor de Deus. Diga para ele, diga: essa capa é limitada. Diga para ele, diga: você está se segurando em coisa limitada, e o céu está dizendo: entra na dimensão comigo, que eu vou te mostrar coisa que você ainda não percebeu. Lançando de si a sua capa, jogou e foi até Jesus. Quando ele chegou até Jesus, Jesus olhou e disse assim: o que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero é ver. Aí Jesus olhou para ele, e Jesus ficou tão admirado com a sua fé, pelo fato dele ter crido sem ter visto, que Jesus disse: vê. É mais ou menos isso que Jesus falou: ver é fichinha. Você quer só ver? Eu tenho um negócio para te dizer que é maior. A tua fé não só te fez ver, a tua fé te salvou. Ele achava que ele tinha fé para ser o quê? Curado. Que ele tinha fé para ser o quê? Curado. Mas ele estava numa dimensão tão maior, tão sobrenatural, que Jesus estava dizendo para ele o seguinte: ei, vê, é só consequência do que você já recebeu. O que, Senhor? Salvação. Diga para quem está do outro lado, diga: porque quem é salvo, diga aí, diga: a consequência de ser salvo é ver, é ver, é ver. Diga aí, diga: sabe por quê? Diga para quem está do outro lado, diga: sabe por quê eu faço as coisas? Diga: sabe por que eu tomo decisões? Sabe por que eu assino, eu compro, eu vendo, eu viajo? Diga aí: e parece que eu sou doido? É não, é porque o fato de ser salvo já me fez ver o que eu não vi. Eu já sei, eu já tomei posse. Ei! Vai da tua casa hoje, vai para a tua casa hoje, olhando e dizendo: a consequência da minha salvação é ver, é ver. A maior bênção não é ver, a maior bênção é ser salvo. A maior bênção não é ter uma casa nova, a maior bênção não é ter um carro novo, a maior bênção não é ganhar dinheiro e em dólar aqui nos Estados Unidos, a maior bênção é ser salvo. Ei! Jesus disse que a salvação é dada a nós por garantia do nome dele. E se você já é salvo, é porque você já creu. E se você já creu, tudo é possível. Então pega teu milagre aí agora. Vou encerrar. Ele está debaixo de uma fé tão gloriosa que Jesus disse para ele assim: então veja, porque a tua fé o quê?
Não era te curou? Deveria ser. Mas ele estava num patamar tão maior, num nível tão maior, que essa fé não serviu apenas para sarar, serviu para salvar. Ele está tão salvo, a prova desta salvação é tão operante na sua vida, que depois de ver o que é que qualquer pessoa comum faria, voltava para casa e contaria aos pais e à família que era cego e agora via. A Bíblia diz, e depois de ver, seguiu Jesus pelo caminho. Não voltou mais para casa. Viu tanto que ele disse, ei, agora eu não quero parar de ver. Porque eu já não via, mas agora eu estou vendo. Eu só via pelos olhos da fé, e agora eu vejo pelos olhos físicos, é agora que eu vou. Ele viu tanto, que a história chega a dizer que Bartimeu é um dos que andou com Jesus até o final e foi parar, sabe aonde? No cenáculo para receber o batismo com o Espírito Santo. O Senhor está dizendo, você está crendo tanto naquilo que você ouviu, que você vai ver coisas que vai fugir da sua alçada. Ei. Quem estava predestinado a morrer em Jericó, foi parar lá no cenáculo em Jerusalém. Recebe essa palavra. Estão achando que você vai morrer agora? Estão achando que você vai acabar agora? Vai nada, vai terminar em festa isso aí. Recebe essa palavra, vai terminar em festa. Você pode dizer para quem está do teu lado aí, diga, começou em Jericó, vai parar lá no cenáculo. Diga, começou em Jericó, vai parar em Jerusalém. Ei, eu já termino e você vai dar glória. Vai terminar debaixo de bênção, com medida, recalcada, sacudida e transbordante. Amém.